Abra comigo sua Bíblia, no livro de Romanos, a carta aos Romanos, no capítulo de número 6, nós vamos ler essa palavra nessa noite. Então abra comigo aí sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 6, e o versículo de número 4, apenas esse texto. 6, versículo 4, e a palavra diz assim: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Diga comigo assim: o desejo de Deus é que eu ande em novidade de vida. Você crê nisso? Amém. Quando a Bíblia fala de andar em novidade de vida, esse texto me chama muita atenção. Ele está dentro de um contexto muito interessante, quando Paulo já estava preso nesse tempo, e ele fala para a igreja de Roma, alguns meses antes do tempo da sua morte, e ele fala a respeito da lei, do pecado, a respeito do fato de você ser livre da lei, livre do poder do pecado, e viver um estilo de vida de liberdade, um estilo de vida completamente diferente do padrão de escravidão que muitas pessoas viviam antes de conhecer Jesus. E aí ele fala no versículo 6, que nós nem lemos, mas está aqui, você pode conferir depois. Ele diz que nós fomos, ele fala que nós, cada um de nós que crê em Jesus, fomos, ele fala que o nosso velho homem, apontando para uma natureza caída, uma natureza escrava, uma natureza que herdou o pecado de Adão e todas as consequências dele, ele diz que nós, o nosso velho homem, foi sepultado com Jesus no batismo. Isso é uma coisa que talvez fique um pouco truncada na nossa mente, porque como é que nós morremos se continuamos vivos? Como é que a Bíblia diz que nós fomos até sepultados, se eu estou vendo cada um de vocês que já morreram, estão vivos aqui na minha frente? Mas ele fala de algo que aconteceu no dia em que você entregou sua vida a Cristo, no dia em que você desceu as águas batismais, ou no dia em que você descerá as águas batismais. A Bíblia diz que o nosso velho homem, todo aquele conjunto de coisas que estão ligadas com a velha natureza, com o velho homem, tudo isso foi sepultado juntamente com Cristo. E aí ele fala o seguinte: teve uma pessoa, um grande estudioso da Bíblia, amigo de Moody, um dos grandes evangelistas da Inglaterra, dos Estados Unidos, da Nova América, naqueles tempos de avivamentos, Scofield era o nome dele, e ele disse o seguinte, que o nosso velho homem morre com Cristo. Isso se refere a uma série de coisas que estão ligadas com Adão. Por exemplo, eu fiz uma lista de algumas coisas aqui. Vergonha. O homem, quando pecou, ele sentiu vergonha de si mesmo. Ele se escondeu atrás de uma árvore porque ele viu a nudez dele. Ele já era nu, mas depois do pecado ele percebeu a sua nudez. Ele percebeu que não dava para conviver com outras pessoas sem arrumar uma roupa para si. Mas aquela vergonha que ele sentia do seu corpo, não era porque era feio, não é porque tinha uns pneuzinhos, ou porque o formato do corpo não era o melhor. É porque o estado moral desse homem estava caído. E ele sentia vergonha de si mesmo. Ele sentia vergonha da sua mulher. Ele sentia vergonha da condição em que ele estava. Sentia vergonha de Deus, sentia vergonha de ter errado, e por isso ele se escondia. Uma outra coisa que a Bíblia fala que era a condição do homem, era medo.
O homem que vivia num estado de segurança absoluto, o homem que não tinha medo do futuro, não tinha medo da morte, não temia a morte mesmo porque a morte não o ameaçava naquele tempo. Ele, quando pecou, perdeu a confiança e por isso ele se acercou de medo, de insegurança, de instabilidade e se escondeu de Deus. A presença de Deus para ele, que era algo desejável diariamente, se tornou algo que causava pavor, agonia. E quando ele sabia que a hora da presença de Deus se manifestar estava se aproximando, ao contrário de se alegrar com isso, ao invés de sentir paz com isso, ele sentia medo e por isso se escondia. Uma outra coisa que o homem sentia e que tomou a consciência do homem foi culpa. Isso tudo é o velho homem, culpa. E ele olhava para sua mulher, ele olhava para a natureza que estava entrando no estado de corrupção por causa do pecado, e ele sabia que a culpa era dele. A culpa não era de Deus, a culpa não era da serpente, não era do diabo, a culpa não era de alguma coisa qualquer, alguma fatalidade inevitável que tinha acontecido. A culpa era dele, era de Adão, era de Eva, mas principalmente de Adão, porque Deus tinha um trato com ele, e ele então foi tomado por uma culpa tremenda, e isso fez com que ele desistisse de ficar ao lado da sua esposa, desistisse de continuar buscando intimidade com Deus, e por isso ele se escondeu. A culpa faz com que as pessoas fujam da presença de Deus, e não apenas da presença de Deus, a culpa faz com que as pessoas desistam do propósito pelo qual elas existem. Elas se sentem culpadas, e por isso elas vão se afastando, vão se isolando, vão se escondendo atrás de uma série de justificativas para não encarar aquele que pode mudar a sua história. E era isso que Adão sentia. Além do mais, ele se tornou automaticamente um homem fracassado, uma pessoa debaixo de maldição, e o fracasso veio em decorrência de um ato pecaminoso, de uma decisão de fugir de Deus, de descumprir uma aliança e um propósito, e por isso esse homem estava mergulhado na vergonha, no medo, na culpa, se tornou um homem fracassado e um homem que estava debaixo de maldição. A Bíblia fala que esse era o estado de todas as pessoas, o seu e o meu, o estado de Adão, porque ele era a semente de toda a humanidade. E quando Cristo morre na cruz, a Bíblia diz que quando nós cremos nele, nós morremos juntamente com Cristo. A nossa vergonha foi sepultada com ele, o nosso medo foi sepultado com ele, a nossa culpa também foi para a sepultura com ele, e ali toda a nossa predisposição ao fracasso foi levada juntamente com ele lá para a sepultura, e nós morremos juntamente com ele, e ali o nosso velho homem, todos nós, com a nossa velha natureza, com esse estado miserável, desgraçado e corrupto, foi lançado naquela sepultura, e a Bíblia diz que nós fomos sepultados juntamente com ele pelo batismo, para que pudéssemos viver em novidade de vida. Você morreu inevitavelmente, e alguém esqueceu de te avisar. Eu estou olhando para muitos mortos que ressurgiram dentre os mortos, mas o texto diz o seguinte, para a alegria sua. Antes que eu te diga o que o texto diz, olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ele assim: meu querido, ou então minha querida. Olha para ele bem nos olhos dele assim: meu querido ou minha querida, lamento te informar, ou você morreu, ou você morrerá. Mas o texto, para a sua alegria, diz assim: olha, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, para a glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Eu quero falar hoje sobre andando em novidade
de vida. O desejo de Deus não é que você continue morto, e nem é que você morra definitivamente. O desejo de Deus é matar o velho homem para que você viva em novidade de vida. O desejo de Deus é arrancar a vergonha, o medo, a culpa, essa predisposição ao fracasso. É arrancar de você, ou tirar de você, toda a influência da velha natureza, para que você viva sob a influência de uma nova natureza, a natureza de Cristo. E assim você não viva numa vida envelhecida pelo pecado. Você não viva um padrão de vida de derrota, de fracasso e de miséria. Mas o desejo de Deus é que você viva em novidade de vida. E uma pessoa que vive em novidade de vida, na verdade, é uma pessoa que tem muitas novidades em sua vida. É uma pessoa de uma vida nova. A ideia é essa em essência. Agora, que nós morremos é um fato. Todos sabemos que morremos, ou pelo menos aqueles que creem em Cristo sabem que morreram. Se você ainda não morreu, eu conheci um moço, ele é nossa ovelha hoje em Juiz de Fora. Ele era líder da igreja, não da nossa, de uma outra igreja antes de a gente conhecê-lo. Há muitos anos atrás ele era líder de uma igreja em Muriaé, e ele era crente há muito tempo, fazia evangelismo no presídio, era uma pessoa assim muito envolvida com a obra de Deus, mas ele tinha um 38 na casa dele. E esse homem, ele era muito nervoso, embora fosse crente e líder de uma igreja, líder numa igreja. E uma vez ele foi pregar no presídio, ele estava contando para a gente, e o preso desacatou a autoridade dele, a pessoa dele, e ele estressou com o preso, e ficou nervoso com todos os presos, e ficou nervoso com o carcereiro também da prisão, com o policial que estava lá, e ele falou assim: olha, se vocês colocarem esses presos todos na parede aqui, eu mato um por um, eu dou um tiro em cada um deles, acabo com eles. E ele ficou nervoso e saiu de lá revoltado e foi para casa. E depois um irmão foi visitá-lo e falou com ele: irmão, o senhor é uma bênção, o senhor está envolvido na obra de Deus, na igreja, o senhor já converteu praticamente todo, mas tem uma parte do seu corpo que ainda não morreu, e ela precisa morrer, é o seu dedo, só o dedo. E esse homem ficou envergonhado, ficou pensando nisso, porque na verdade ele queria era matar uma pessoa. Ele tinha um plano de matar uma pessoa, que ele tinha muita raiva dele. Mas ele orou a Deus, liberou perdão e se desfez daquela arma. E aí ele terminou de morrer. Você sabe que tem gente que insiste em não morrer. Você enterra ele sai de lá de novo. Você pendura alguma coisa na cabeça dele para a cabeça não levantar, e o pé levanta. Aí você vai lá e enterra o pé dele, a barriga levanta. E aí vai, depois a mão levanta. Não é assim? E com Deus, muita gente já entregou a vida a Jesus, mas alguma coisa dela ainda não morreu. Ela está ainda tentando manter alguma coisa que tem que morrer, para que a glória de Deus flua na vida dele, e ele comece a viver em novidade de vida. E o desejo de Deus é que você tenha uma vida nova, uma vida completa. Então, que nós morremos é um fato. Em Cristo nós morremos para o velho homem. Agora, nós somos ressuscitados, portanto, precisamos, de acordo com a palavra de Deus, recebermos poder para andarmos em novidade de vida. Porque muita gente já morreu, e aí agora ele precisa receber poder para viver em novidade de vida. E é isso que Deus quer fazer com você nessa noite. Se a sua vida cristã está sendo uma vida tão ruim, tão envelhecida, tudo que você sabe é o que Deus fez lá no passado, ou que alguém contou para você, contigo não acontece nada, a sua vida está ruim, está pesada, Deus quer te conduzir a um padrão de novidade de vida. Amém? Agora, o que é andar em novidade de vida? O que é andar em novidade de vida? Eu vou falar durante 3 domingos sobre o que é novidade de vida. E hoje eu quero falar sobre o primeiro ponto dessa mensagem. E o primeiro ponto é: andar em novidade de vida é ter uma vida
dirigida pela paixão. Diga comigo: andar em novidade de vida é ter uma vida dirigida pela paixão. Você crê nisso? E você está pensando aí agora, pastor, mas esse negócio de vida dirigida pela paixão, isso não é uma coisa antibíblica? Paixão e amor, amor é de Deus, paixão é da carne, não tem esse negócio? Então, isso não está errado? É claro que a gente sabe que existem paixões perigosas, tem até filme com esse nome, né? Paixão perigosa. Existem paixões que podem fazer mal a você. Tem gente apaixonada por determinadas coisas que está trazendo morte, destruição à sua vida. Mas quando eu falo de paixão, eu falo de um forte desejo da sua alma por algo legítimo, por algo que te impulsione, te conduza à realização de uma vida bem-sucedida, de uma vida de conquistas aqui na terra. E tem uma pessoa que me chama a atenção na Bíblia, que é o apóstolo Paulo. A vida do apóstolo Paulo me chama muita atenção como a vida de um homem apaixonado, de um homem que viveu uma paixão. O apóstolo Paulo, ele foi o 12º discípulo escolhido por Jesus. Você sabe que quando Judas se matou, os apóstolos se reuniram e escolheram Matias, que era um discípulo, uma pessoa que havia acompanhado os passos de Jesus e que daria continuidade ao ministério de Jesus. Porém, os discípulos escolheram Matias, porém, Jesus escolheu Paulo. Não foram os discípulos que chamaram Paulo. Jesus encontrou Paulo no caminho de Damasco e o chamou. E Paulo então passou a ser um homem apaixonado por Jesus. Quem era o apóstolo Paulo? Vou te dar um resumo da biografia de Paulo aqui nessa noite. Olha só. O apóstolo Paulo era um judeu natural de uma cidade chamada Tarso, que ficava na região da Ásia Menor. Era uma das principais cidades, a maior cidade da Cilícia e uma das principais cidades do mundo antigo. Era uma megalópolis, era uma grande cidade onde o apóstolo Paulo nasceu. Ele nasceu numa cidade importante. Seria como nascer em Nova York, nascer em São Paulo, por exemplo, né? Nascer em algumas dessas grandes cidades, Dubai, por exemplo. Nascer em Dubai talvez seria o que equivaleria nascer em Tarso naqueles dias. Agora, é interessante que Paulo era um homem rico, culto e muito arrojado. E o apóstolo Paulo, por causa disso, ele se envolveu com um grupo de pessoas radicais, que eram contra o cristianismo, e ele queria matar crente. A visão de Paulo era: onde tivesse um crente, teria uma morte. Ele trabalhava assim, ele acreditava nisso, ele acreditava que não podia existir cristãos. Cristãos era sinônimo de morte. E ele saía com seu cavalo, com seus soldados, onde ele encontrava um crente falando amém, aleluia, Jesus, estava morto. E ele costumava, antes de matar a pessoa, bater bastante nela, torturá-la, para que ela dissesse que não amava mais Jesus, para ela negar Jesus. Ele era uma pessoa desse nível. Só que numa dessas viagens, você sabe da história, ele encontrou Jesus. Ele encontrou Jesus no caminho de Damasco. Eu sempre digo o seguinte, que Paulo, se ele tivesse vivo hoje, ele seria mais ou menos um Bin Laden do século presente, porque todos tinham medo dele. Ele era um terrorista intelectual e rico. E é interessante, queridos, que ele encontra com Jesus, a história dele muda, você conhece a história, e esse homem, depois de conhecer Jesus, ele se apaixona por Jesus. A paixão de Paulo deixa de ser a filosofia, a paixão de Paulo deixa de ser a retórica, a paixão de Paulo deixa de ser o conhecimento que ele acumulou ao longo dos anos, deixa de ser os amigos e o ciclo de amizade que ele desenvolveu ao longo do tempo. A paixão de Paulo deixa de ser a sua nação, o seu povo, o seu orgulho nacional. Ele abandona todas essas coisas e consegue colocar no seu coração uma única paixão. Ele nem disse que ele era apaixonado pelo Evangelho, ele se apaixonou por Cristo, pelo propósito de Deus. Ele não aceitou uma religião. Paulo não mudou de religião. Paulo não aderiu a um movimento naquela época. Paulo
conheceu Jesus. E é muito diferente uma pessoa que mudou de religião, ou uma pessoa que aderiu a um grupo qualquer, de uma pessoa que conheceu Jesus, de uma pessoa que passou a amar Jesus. E era o que aconteceu, e foi o que aconteceu com Paulo. Ele se apaixonou por Jesus, e toda a história dele mudou completamente. Toda a história dele mudou completamente. O que Paulo se tornou? Olha bem, esse homem que viveu há mais de 2000 anos atrás, escreveu nada menos do que 13 cartas, e possivelmente, alguns estudiosos atribuem ao apóstolo Paulo a carta aos Hebreus. Quando a gente fala de carta, a gente não fala de e-mail, e nem de um papel, de uma folha só que você escreve. As cartas paulinas, que são Efésios, Gálatas, Filipenses, Filemon, todas aquelas, Timóteo, 1º e 2º Timóteo, 1º e 2º Coríntios, todas essas cartas foi o apóstolo Paulo que escreveu por inspiração do Espírito Santo. E essas cartas, até hoje, elas são altamente utilizadas para se definir o padrão do evangelho que vivemos. Se não fosse o que Paulo escreveu por unção e inspiração do Espírito Santo, o evangelho hoje seria uma bagunça. Mas o apóstolo Paulo foi quem escreveu essas 13 cartas, provavelmente o livro de Hebreus, e ainda existe uma carta perdida que ele escreveu, chamada Carta de Laodiceia, ou Carta a Laodiceia, que até hoje ninguém sabe onde essa carta foi parar, mas ele também teria escrito essa carta, e há uma referência a ela lá em Colossenses, no capítulo 4, versículo 16. Agora, esse homem, viajando a pé e de barco, nas estradas romanas, por causa da Pax Romana, eles viajaram para todos os lados a pé, e muitas vezes de barco, de navio. Ele rodou cerca de 7.000 quilômetros naquele tempo, nas viagens missionárias dele, e nessas viagens provavelmente ele velejou mais do que Pedro Álvares Cabral quando veio para o Brasil para descobri-lo. Era um homem realmente que conheceu o mundo, que viajou. Acredita-se que ele tenha pregado o evangelho em cerca de 20 países naquele tempo. 20 países. A paixão de Paulo fazia com que ele não parasse. Ele chegava em Jerusalém, ia para a Galácia, ia para Éfeso, ia para Atenas, ia para todos os lugares e ficava rodando aquela região toda, de maneira que todo mundo habitado naquele tempo teve notícia do evangelho através, principalmente, do ministério do apóstolo Paulo. O que fez Paulo fazer isso? A paixão que ele tinha por Jesus. Ele foi detido cerca de 3 vezes, ficou em prisões injustamente, apanhou inúmeras vezes por causa do evangelho, não porque ele roubou de alguém, não porque ele era mau caráter, não porque ele fazia negociações escuras, ou porque ele levou dinheiro na cueca, ou não sei aonde, como muitas pessoas fazem por aí na política e em tantos outros setores da sociedade, mas ele era preso por causa do evangelho, por causa de Cristo. Ele era tão apaixonado por Cristo, que as pessoas se incomodavam com ele e prendiam, batiam nele, por causa da fé que ele tinha em Jesus. Além disso, na 3ª vez que ele foi preso em Jerusalém, ele foi levado para Roma. Nessa viagem a Roma, se você ler o capítulo 28 de Atos, você vai mergulhar numa história impressionante de milagres, de coisas impressionantes que aconteceram ao longo dessa viagem, que durou cerca de, se eu não me engano, de 3 meses, naufrágios, prisioneiros que iriam morrer, mas através de uma visão veio um anjo, falou para Paulo: se todos ficarem no navio, ninguém morre. E Paulo deu o comando, o capitão obedeceu. O capitão, que estava autorizado por Roma para levar Paulo preso ou matá-lo, acabou sabendo que Paulo era homem de Deus e decidiu abrir mão da sua patente e deixar Paulo conduzir a viagem. E ele dizia: olha, o que esse homem aí falar, todos nós faremos. E Paulo, mesmo preso, estando sob a autoridade daquele capitão, dava todos os comandos, e do jeito que Paulo falava, acontecia. A paixão que ele tinha por Cristo era tão grande que as pessoas não tinham como negar
essa experiência profunda que ele tinha com ele. Paulo foi preso, levado para Roma, e em Roma, Paulo ficou durante 2 anos numa prisão domiciliar. E quando Paulo era preso, sabe o que Paulo fazia? Ele estava então sempre perto de 2 soldados, e Paulo não ficava assim, gente, quem seria um advogado para me livrar? Ele não falava isso. Ele jamais ligaria para Carol, para Karen, ou para qualquer outro advogado aqui da igreja, pedindo ajuda, ou Gustavo, né? Gustavo, estou preso aqui, me ajuda e tal. Ele jamais faria isso. Sabe o que ele fazia? Oba, estou preso, quem vai ficar do meu lado aqui? É o soldado fulano de tal e o fulano de tal. Então, eu vou pregar para você agora, e depois para você. Não tinha como ele deixar de pregar o evangelho. Colocavam ele na prisão, ele pregava para os presos, para o carcereiro. Aí um rei, chamado rei Agripa, ele decidiu visitar Paulo. Ele estava tão curioso para saber quem era esse homem que estava revolucionando o mundo. Foi lá na prisão junto com a sua esposa para conversar com Paulo, e Paulo então começa a pregar para o próprio rei. Em vez dele falar, majestade, é um prazer tê-lo aqui comigo, que honra te conhecer, vamos nos assentar, tomar um cafezinho, bater um papo, ele falou de Jesus para o rei. E a Bíblia fala que o rei falou, por pouco, quase que me convences a me tornar crente como tu és. E sabe o que Paulo falou com ele? Por pouco ou por muito, não apenas tu, mas todo mundo poderia vir a conhecer o evangelho pelo qual sou prisioneiro. Paulo era apaixonado por Cristo, querido. Ele era um homem impressionantemente apaixonado por Cristo. E aí, quando Paulo já estava no fim da sua vida, preso numa casa, numa prisão domiciliar em Roma, as pessoas viam o dia todo a casa de Paulo, chegava um, saía outro. De manhã ficavam 2 soldados e à noite 2 soldados. E Paulo pregava para todos eles o tempo todo. Acredita-se que após Nero queimar Roma, Paulo foi decapitado e ali ele finalizou a sua história. Mas antes dele morrer, próximo à sua morte, ele escreveu o seguinte: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, só me resta a coroa, a qual o Senhor, o reto juiz, tem reservado para quantos o amam. Essa palavra me chama muita atenção, porque Paulo não falou assim, olha, dê um abraço na minha esposa, manda um beijo para o meu filho, para o meu neto, para minha mãe, que tem tempo que eu não vejo, olha, eu quero dizer que eu fui injustiçado a vida inteira. Ele não falou nada disso. Ele disse, olha, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Essa era a paixão de Paulo. Agora, o que faz com que seja possível para essas pessoas apaixonadas, essas pessoas tomadas de paixão, que aparentemente são pessoas tão comuns, conquistarem tantas coisas? Por que a paixão faz isso? Eu quero te falar de 4 coisas sobre a paixão para a gente finalizar. John Maxwell, que é um grande estudioso de liderança do mundo, um dos maiores, e embora ele seja pastor, hoje não dirige mais igreja nenhuma, mas é considerado uma das maiores autoridades do mundo na área de gestão de organizações, e ele vive dando consultoria para os maiores empresários aí do mundo. E ele fala que a paixão, ela influencia a pessoa em 4 áreas. E eu quero te falar dessas 4 áreas. A primeira delas é que a paixão é o princípio, ou o primeiro passo para uma conquista. Isso quer dizer que ninguém conquista nada sem primeiramente ter uma paixão, alguma paixão que seja. Na verdade, o seu desejo determina o seu destino. Onde você quer chegar é exatamente dirigido por uma paixão que você tem. Quantas pessoas chegaram em lugares indesejáveis porque tiveram paixões erradas? Quantas pessoas se apaixonaram pela droga, se apaixonaram por uma vida devassa, abandonaram família, abandonaram talvez um sonho qualquer, porque se apaixonaram pela cachaça, ou pelo cigarro, ou por alguma outra coisa qualquer, pela droga, pela cocaína, e se destruíram, porque essa paixão ruim os arrastou para essa direção. Agora, uma paixão legítima pode produzir tudo isso em você. E olha só o que Paulo fala em Filipenses capítulo 3, um pouquinho mais à frente, eu vou ler mais 2 textos com você. Filipenses capítulo 3,
E o versículo 4, eu quero te mostrar como Paulo tinha em sua vida uma paixão pela qual ele sacrificou a sua vida toda, a sua vida completamente. Abra aí comigo, Filipenses, capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 4, o apóstolo Paulo diz assim: bem que eu poderia confiar na minha carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor de igrejas, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser nele achado, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. O apóstolo Paulo, no momento da sua vida, quando ele começa a comparar as conquistas intelectuais que ele teve com o conhecimento de Cristo, quando ele começa a comparar o nível de amizades que ele desenvolveu com o conhecimento de Cristo, quando ele começa a comparar os índices econômicos mundiais com o conhecimento de Cristo, quando ele começa a comparar as posições políticas que ele poderia ocupar se não tivesse conhecido a Cristo, e ele começa a comparar com o conhecimento de Cristo, quando ele começa a comparar a glória do mundo com o conhecimento de Cristo, ele considera todas essas coisas como refúgio, como lixo, como escória, como algo detestável, só por causa de Cristo. Isso é algo muito interessante, porque Deus não se importa com as suas conquistas. Deus não está nem aí se amanhã você vai estar batendo de Camaro aqui na cidade, ou de BMW. Ele vai olhar e falar: parabéns, você é um homem de sucesso, você é uma mulher de sucesso. Mas Deus se importa, sabe com o quê? Se você é ou não apaixonado por Ele. Porque quem é apaixonado por Ele, queridos, quem é apaixonado por Ele, olha para o Camaro, olha para a BMW, olha para a Ferrari e não sente mais arrepio pelo veículo do que pela presença dEle. Eu me lembro de um caso que eu vi lá em Belo Horizonte, na igreja do pastor Jorge Linhares, quando o filho dele, Tiago, era pequeno. Teve um irmão da igreja muito próspero que comprou um super carro. Na época, eu não me lembro bem qual era o carro, mas era um carro muito caro, bonito, pintura perolizada, um carro lindo. E ele então estacionou no estacionamento da igreja. E aí, de repente, no final do culto, aquele irmão chega, nervoso: pastor, estou muito revoltado. Mas por que, meu irmão? O senhor não tem noção do que fizeram com o meu carro. Aí ele chegou, foi com o irmão lá no estacionamento para ver o capô do carro e o teto do carro estava assim, ó. Alguém foi com um prego lá e fez isso, e rodou em cima e embaixo assim, no capô e no teto. Mas eu estou mais revoltado ainda, pastor, sabe por quê? Sabe quem fez isso? Foi o seu filho. E o pastor tremeu do primeiro fio de cabelo que ele tinha, que agora ele é careca, até o dedão do pé. E começou a imaginar quanto custaria um carro daquele, para ele ter que pagar. E o irmão cuspia fogo, marimbondo, grampo de cerca, prego, taxinha, tudo que você possa imaginar. Nervoso com o pastor. E o pastor calado, esperando o irmão vomitar tudo que ele tinha nele. E foi vomitando. Só que à medida que o irmão foi vomitando tudo que ele sentia contra o pastor, o irmão também foi ficando com vergonha. E aí ele falou assim: ah, pastor, agora eu entendi tudo. O senhor não precisa pagar nada não, entendi tudo.
Deus está tratando comigo a vaidade do meu coração. Eu amo esse carro mais do que Deus. Eu amo esse carro mais do que o Senhor. É por isso que eu estou quase batendo no Senhor aqui. Mas a partir de agora, eu vou andar com ele todo arranhado assim por um bom tempo. Até todo mundo ver que o meu carro está arranhado. Depois eu vou pintar ele, vou arrumar e pronto, acabou. Não se fala mais nisso. Me perdoa, e voltou para casa. Naquele dia, aquele homem começou a ganhar a Cristo. Naquele dia, quando ele tirou do coração dele aquele bem que ele colocara com tanto apego, com tanta paixão, ele era tão apaixonado por aquilo, que ele estava perdendo Cristo, por causa dessa paixão. Então, queridos, o apóstolo Paulo, tomado por essa paixão, ele disse: olha, eu considero todas as conquistas que eu for capaz de ter. Paulo, se ele tivesse vivo hoje, ele seria seguramente o homem mais influente do mundo. Mas ele diz: eu considero como lixo toda a influência que eu for capaz de ter, só por causa da sublimidade de Cristo. Então a sua paixão é o primeiro passo para a sua conquista. Você nunca irá além da sua paixão. Você hoje é o resultado de alguma paixão. E se essa paixão continuar te destruindo, te dirigindo, ou se ela for ruim, ela vai terminar de te destruir, ou ela vai construir em você e através de você tudo quanto Deus projetou para a sua vida. Então depende do tipo de paixão que está dirigindo a sua vida. Em segundo lugar, a paixão aumenta a sua vontade. Não há substitutos à paixão. Você não consegue colocar outra coisa no lugar da paixão. Inicialmente, ela é o combustível da vontade. Você só tem vontade de fazer aquilo pelo que é apaixonado. Senão todas as coisas que você faz são mecânicas. Vou lá para a igreja, né? Minha mulher me chamou. Vai desse jeito. Trabalhar. Tem gente que vai assim, trabalhar. Porque não é a paixão dele, é a necessidade dele. É a necessidade dele. Tem gente que é apaixonado pelo que faz. Alguém disse: gostou do seu trabalho? E a pessoa falou assim: trabalho? Isso aqui é uma diversão. Mas nem todo mundo fala isso. Ele vai para o trabalho e fala: ai meu Deus, mais um dia, mais uma semana, dê-me graça, Senhor. E aí mais uma semana. Isso não é uma paixão. A sua paixão te conduz, te dirige. Ela é o combustível da sua vontade. Quem tem paixão, aprende, sabia disso? Por exemplo, eu não gosto de ler, mas se a sua paixão é te conduzir a algum lugar em que você precisa de ler, você vai passar a gostar de ler. Ah, mas eu detesto ler. Depende, se a sua paixão exigir que você leia, você vai virar o maior leitor de todos os tempos. Pode ter certeza disso. A sua paixão vai te conduzir a isso. Por exemplo, meu filho, ele detesta ler. Ele fala que detesta ler, exceto as colunas de esporte, de jornais, os álbuns de figurinha dele. Ele sabe tudo sobre cada jogador. Ele sabe a data de nascimento de um, sabe quando não sei quem fez um gol e tal. Aí você dá para ele uma revistinha, Nosso Amiguinho Recreio, lê tudo. Então ele não detesta ler, ele detesta ler aquilo que ele não gosta, aquilo pelo que ele não é apaixonado. Você entende? Tem muita gente que detesta ler, mas determinadas coisas ele lê. Chega uma mensagem para ele na internet: olha, fulano de tal foi pega no flagra com fulano de tal. Opa, quem é? Deixa eu ver. Isso ele quer ler. É a paixão dele. Você entende? Então a sua paixão vai te conduzir. Você vai, por exemplo, se você se apaixonou por alguém, meu amigo, você está lá, às vezes com um pneuzinho sobrando aqui e ali. Alguém deu como é que fala? Jogou uma sementinha no seu coração, você ficou meio assim, enamorada dele, e começou aquela musiquinha a tocar assim: estou apaixonado, estou apaixonado. Aí a pessoa começa a caminhar todo dia. Começa a caminhar, porque ficou apaixonado. 6 horas da manhã, caminhando. Está apaixonado, pode saber, está apaixonado por alguma coisa. É ou não é? Está apaixonado. Ou então, por exemplo,
A pessoa começou a desejar muito alguma coisa, está com uma paixão por Jesus, por uma unção nova, por um conhecimento de Deus, começa a orar todo dia e fica alguns minutos, algumas horas na presença de Deus, resolve passar uma noite inteira. Pode ter certeza, essa pessoa está sendo tomada por uma paixão de Deus, está se envolvendo com Deus. Por isso, quando uma pessoa está apaixonada, ela luta, ela vai à luta, ela enfrenta desafios, ela supera obstáculos, ela sofre, ela investe o dinheiro dela, ainda que perca tudo, mas investe a si mesmo, ela se envolve com qualquer coisa, porque ela está apaixonada por algo, e ela então se dispõe a se envolver com aquilo. Então, a sua paixão te conduzirá ao seu destino. Para a gente finalizar, a sua paixão também tem o poder de mudar você. Sabia disso? As pessoas apaixonadas mudam. Às vezes, a pessoa é muito nervosa. Aí, perto do namorado, ó, só zen. Tranquilo. Não, amor, que isso? Que é isso? E tal. Aí o amor vai embora, começa a chutar o pau da barraca e tal. Aí chegou o amor. A pessoa entra num estado ótimo e fica tudo tranquilo com ela. Então, a paixão, ela tem poder de mudar você. Isso aumenta a sua capacidade de impactar os outros, de influenciar pessoas. A sua paixão terá maior influência sobre os outros do que a sua personalidade, sabia? As pessoas vão ser muito mais influenciadas por aquilo que você é apaixonado do que por você mesmo. Muitas pessoas casam com a visão do outro e não com ele mesmo. Aí a visão morre, o casamento morre. Agora, é interessante que em Gálatas capítulo 2, versículo 19 e 20, eu nem vou ler o texto para você, mas Paulo fala o seguinte, olha, Paulo era o maior legalista que já existiu, e ele fala assim, eu morri para a lei, e depois ele fala, já não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim. Paulo mudou tanto, querido, tanto, que alguém olhava para ele e pensava que ele era um defunto ambulante, de tão diferente que ele estava. E ele falou, mas quem é esse cara? Que eu estou olhando para Paulo, mas eu estou vendo outra pessoa. E ele fala assim, sabe o que é? Não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim. Sabe por que muito casamento acaba? Porque quem está vivendo ali é a pessoa, é a carne, é a velha natureza, é aquela pessoa cheia de Adão ainda. Mas quando ele morre e Cristo começa a viver nele, não tem casamento que precise acabar, não tem relacionamento que precisa ser rompido. Quando Cristo está vivendo em nós, querido, a nossa paixão por Cristo nos une, nos aproxima, nos faz viver uma vida melhor. E aí, por último, se você é uma pessoa durona, se você é uma pessoa que tem algum pecado qualquer, algum hábito de se desviar para o mal em alguma área qualquer, se você se apaixonar por Cristo, você nem precisa pensar como você vai largar isso. Você nem precisa pensar como você vai largar a cachaça, vai largar a cocaína, vai largar um hábito qualquer que está te destruindo. Não precisa se preocupar com isso. Se você se apaixonar por Cristo, a sua paixão por Cristo vai engolir a sua paixão por qualquer outra coisa e você estará livre. E isso é para você, viu, meu amigo? Para você. Sua família não precisa acabar, viu? Seus sonhos não precisam morrer. Não. Se você se apaixonar por Cristo, tudo será restaurado. Pode ter certeza disso. E aí, a sua paixão, por último, ela tem poder de mudar você, como eu disse. E por último, a sua paixão, ela torna o impossível possível. O impossível passa a ser possível por causa da paixão. Vou te mostrar como. Quando John Maxwell disse uma vez o seguinte: quando uma alma está louca por algo, as impossibilidades desaparecem. Isso não acontece? Ah, mas ele mora tão longe, não tem problema não. Vai gastar muito de telefone, não tem nenhum problema. Mas você vai lá para vê-lo? Vou a pé, vou de avião, vou de jegue, vou de cavalo, vou correndo, mas eu vou sim. Quando a pessoa está apaixonada, ela não vê obstáculo. Não vê nenhum obstáculo. É assim que acontece. E aí, teve uma outra pessoa que disse assim:
uma pessoa com grande paixão e poucas habilidades sempre superará uma pessoa com muitas habilidades e nenhuma paixão. Habilidade tem muito valor quando você acredita em alguma coisa e se apaixona por ela. Senão, às vezes você fica lá, eu sei fazer tanta coisa, mas não consigo sair do lugar. Não tem nada para que eu enxergue assim que eu queira para mim e tal. Então tem algumas pessoas na história, por exemplo, um dos maiores gênios da composição musical, Mozart, ele ouviu do imperador Ferdinand que a sua ópera, O Casamento de Fígaro, era muito barulhenta e continha muitas notas. No entanto, ele se tornou uma das maiores autoridades nessa área, um dos maiores gênios na área da composição musical. Uma outra pessoa, que é Van Gogh, que só vendeu um quadro durante toda a sua vida, hoje os seus quadros são muito disputados, valem milhões de dólares quando são leiloados, porque esse homem acreditou na sua paixão e foi até o fim. Isso eu estou falando num plano natural. Quando você estuda a história de Thomas Edison, você vai descobrir que ele é um dos mais prolíferos inventores da história. Só que quando ele era criança, ele foi considerado um caso perdido lá na escola. O professor falou, esse menino não vai dar em nada. Já falaram isso de você também? Não vai dar em nada, não vai ser ninguém, nunca vai conseguir nada. Esse menino, coitado, vai morrer até cedo. Ou essa menina, né? Porque as pessoas não conseguem enxergar o poder de uma paixão. Outra coisa, Albert Einstein, ele também, quando estava ainda na escola, que é um dos maiores pensadores do nosso tempo hoje, ele ouviu do seu professor em Munique que ele nunca conseguiria muito, nunca conseguiria muito. Ele sempre seria abaixo da média. Erraram feio, né? Erraram feio, porque um dia alguém fez um concurso de matemática na escola, uma professora, e ele resolveu meter as caras e entender aquela matéria. E aí, daí para frente, ninguém nunca mais conseguiu segurar Einstein. Então, queridos, eu te falo isso. Hoje, nós vemos que a paixão produz coisas. Há uns anos atrás, quando eu cheguei aqui em Viçosa, eu estava num congresso em Porto Seguro, e conheci duas pessoas muito interessantes, dois diretores de uma TV. Esses diretores, a gente ficou amigo, conversamos, e eu comecei a sonhar com a possibilidade de trazer um canal de televisão para Viçosa, mas não tinha dinheiro. E quando a gente fala que não tinha dinheiro naquele tempo, era muito pior do que hoje a gente continua não tendo dinheiro, mas naquela época a gente não tinha era nada mesmo. Hoje um pouquinho a gente ainda consegue ter. Mas naquele tempo, às vezes, para fazer uma ligação interurbana, pesava no orçamento do mês. Era tudo muito difícil. E eu, então, como eu não tinha recurso nenhum, eu ficava aqui atrás orando. Todo dia de manhã, Senhor, me dê um canal de televisão, me dê um canal, me dê. Até que um dia, num culto de quinta-feira, chegou uma pessoa aqui numa caminhonete F250, aqui na esquina, vindo de São Paulo, com um transmissor desse tamanho, que custava 60 mil reais, e falou, olha, mandaram te entregar isso aqui, você não tem que pagar nada. E aí nós colocamos o canal no ar, mas o transmissor era um pouco velho, queimou, consertamos, queimou de novo, até que não teve jeito mais. E aí esses dias a Luciane estava em Belo Horizonte, junto com algumas irmãs da igreja, encontrou o pastor Márcio Valadão, conversaram com eles, o diretor de expansão ligou para mim de novo, e aí trouxeram novamente um transmissor agora muito mais moderno, novo, da Linear, uma das melhores marcas do Brasil, e o canal está no ar para toda a cidade de Viçosa, no canal 14. Todas as casas de Viçosa hoje, se quiserem colocar uma anteninha comum, poderão pegar um dos melhores canais do Brasil, que é a TV Rede Super, que está no ar hoje. Não é uma programação chata, é uma programação inteligente e muito boa. É uma paixão que se cumpriu. Mas essa paixão, ela não ficou por aí. Agora, nós estamos fechando para colocar em Juiz de Fora, que não tem até hoje. E em 30 ou 40 dias, teremos um canal aberto da TV Rede Super em Juiz de Fora. Já está tudo combinado. Em Piranga, já entramos em contato com o secretário da prefeitura, com o prefeito, já está tudo sendo encaminhado para que em poucos dias o canal chegue lá.
lá. Agora entramos em contato com o governo da Bahia, de Salvador, e já está sendo marcada uma reunião onde essa parceria será feita e colocaremos a Rede Super em canal aberto para toda a cidade de Salvador. Nessa cidade onde tem 1.155 terreiros de macumba, em cada terreiro vai ter uma Rede Super também, em nome de Jesus, amém? Deus está fazendo acontecer, a paixão ela vai se concretizando. Nós falávamos, vamos para todas as capitais, mas a gente não tinha condição de ir nem para a esquina ali, naquele tempo. Hoje a igreja de Juiz de Fora já é uma realidade, Piranga já é uma realidade, Salvador já está virando uma realidade, Belo Horizonte também. E assim, o Deus que tem cumprido o impossível nas nossas vidas, por meio dessa paixão, vai fazer com que em 10 anos, queridos, marque essa data, em 10 anos, a partir de 2011, no final do ano 2021, se nós estivermos vivos ainda, se o mundo não acabar em 2012, como dizem os maias, se nós estivermos vivos, você vai ver a nossa paixão se tornando realidade. Eu te falo isso no nome de Jesus, mas eu te digo também, querido, Deus quer que você ande em novidade de vida. Deus quer que você viva em novidade de vida. Eu estou te contando o que Deus está fazendo conosco, mas Ele também está fazendo na sua vida e vai fazer muito mais, se você canalizar a sua paixão para Jesus. Você pode ser apaixonado por carro, pode ser apaixonado por futebol, pode ser apaixonado pela sua mulher, pelo seu marido, não há nenhum mal nisso. Pode ser apaixonado por coisas boas e excelentes, mas nunca deixe de canalizar a sua paixão para Jesus. Se Jesus for a sua paixão, se Ele for o centro da sua vida, você vai muito longe, em nome de Jesus.